A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos aqui com mais um Cast em Cristo, para que você seja edificado e aprenda coisas lindas da parte de Deus. Nós estamos hoje aqui com um convidado muito especial, muito divertido, uma pessoa incrível que vai falar hoje sobre paternidade, né, amor? É isso mesmo, meu bem. Aliás, um casal abençoado, né? Ele vai falar de paternidade, mas juntamente com a sua esposa. Graça e paz, Deus te abençoe grandemente. Estamos começando mais um Cast em Cristo, o seu podcast cristão. Mas antes de apresentar aqui para vocês quem é o nosso convidado, nós vamos falar do nosso patrocinador, A Priori Imóveis. Precisa alugar na região do ABC, precisa comprar um imóvel, clica aqui na descrição do vídeo no site da A Priori, entra no site, entre em contato com a A Priori, que você será atendido pela melhor imobiliária do ABC. Vai lá, não esquece, hein? Verdade. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Hoje aqui conosco, meu bem, esse casal abençoado que nós amamos muito. Saibam que vocês moram no nosso coração, verdade. Não pagam aluguel e jamais serão despejados, tá certo? Com a gente aqui hoje, Ulisses Silva e Solange Silva. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, meus amigos. Boa noite. Deus abençoe vocês. Obrigada Maravilha. Pela presença de vocês aqui, né? Sim, estamos muito felizes pela oportunidade de termos esse tempo de mesa, de comunhão e falarmos sobre esse assunto tão importante para a igreja brasileira, que é a questão da paternidade, né, meu Verdade. Bem? Paternidade. Então, bem-vindos. Obrigado, meus amigos, pelo convite. Né? Vocês também moram no nosso coração. Não vamos despejar. Espero que a nossa conexão permaneça. Amém, se Deus quiser. Acho que a gente tem um ponto de envio aí. Amém. As pessoas que a gente desconecta, elas são enviadas. Tomara que vocês não vão para muito longe. Amém. Mas obrigado pelo convite mesmo. Um prazer ter vocês aqui. Maravilha. E eu já vou começar aqui, Vaso, glória. com uma primeira pergunta, tá? Que diz assim o seguinte. Como a ausência de uma figura paterna impacta a formação emocional e espiritual de uma pessoa? Como que impacta, né, na formação emocional e espiritual? Especialmente na infância, que é onde a paternidade é mais latente, mais necessária. Então, como é que impacta a formação emocional e espiritual? Cara, ela impacta diretamente em 3 coisas, né? Direção, proteção e limites. Uma criança que não tem referência de paternidade, ela vai ter esses 3 problemas aí nas emoções, né? Então, ela vai ser uma criança muito birrenta, vai ser uma criança difícil de se submeter a ordens, vai ser uma criança muito medrosa. E aí é impossível falar disso sem olhar para trás e lembrar do que causou isso em mim, né? Dos medos que eu tive, dos medos que... Engraçado que eu ainda tenho e estou vencendo. Então, estar aqui hoje, eu estou vencendo o medo. Amém. De falar, de expor, de testemunhar. Mas a gente tem acompanhado até mesmo algumas crianças em específico, a gente vê como isso defrauda elas emocionalmente. A falta de uma referência, a falta de alguém que disciplinou, que ajudou, que amou, que estava perto. A gente tem uma filha de 6 anos, a Estela, né? Isso. E tipo assim, nesse período, para nós, ela é uma cura. E se os pais, hoje, eles não se posicionarem para dar atenção para os filhos, o pai desses filhos serão a internet. Então, a falta de paternidade, ela traz doenças até psicossomáticas, eu acredito. Sim. Déficit de atenção é porque uma criança não tem atenção do pai. Isso, exatamente. Então, tipo assim, e esse trocar de atenção, ao invés de eu ser intencional com meu filho, eu coloco ele na TV para ele, né, passar o tempo ali porque eu tô preocupado com algumas coisas, eu tô perdendo toda a infância. Eu tô perdendo de construir uma história, dele poder ter uma lembrança.
E aí eu mato isso no meu filho. Então, por exemplo, eu não tenho lembrança da minha infância. Eu só sei da minha infância porque eu fui atrás da história. Então, teve várias coisas que eu precisei romper, que eu precisei largar, por essa falta de paternidade. Era essa falta de ter alguém, assim. Sim. Tipo, falando pra mim, ó, meu filho, é aqui. Você tá errando nisso. Parou. Tipo, me pondo limite, Sim. me dando direção, me dando proteção. Sim. Então, é bem complicado mesmo, assim. Sim. Direção, proteção e limite, né? Quantas crianças vivem sem isso, né? Pela essa falta de paternidade. E vocês têm experiência, né? Vocês frequentam muito orfanato, né? Vocês cuidam, na verdade, né? A E é gente muito lindo faz o trabalho de vocês. A gente faz um trabalho ali na Associação São Luís, que tem várias crianças, né? Infelizmente. Mas a gente tem feito o que não fizeram por nós. E aí Isso eu não é quero muito culpar os bonito. nossos pais Isso por aí. isso. É Jamais. sobre Eu não isso. quero culpar meu pai por isso. Eu quero ser a referência para elas. Referência. Sim. Sabe? Porque a referência cura. Quando eles encontram e olham uma família estruturada, eles falam, caramba, ainda tem esperança. Lógico. Sabe? Exatamente. E é muito louco, assim, a gente poder ser essa referência. Pegar a nossa história de dor, de tristeza, de, assim, de olhar para trás e falar, meu, o que pode sair daqui de bom? E Deus pegar e transformar isso. Nossa, Deus incrível, transforma, né? E usa isso como fonte de bênção para outra pessoa, né? Isso que é Exato. muito interessante. E uma segunda pergunta aqui, Ulisses, você acredita que a falta de paternidade é uma das grandes feridas da nossa geração? Porque isso tem se tornado tão comum. Por que isso tem se tornado tão comum? Essa é uma estratégia do diabo desde o Éden. Porque é interessante a gente olhar para Gênesis e ver que Adão e Eva já eram imagem e semelhança. Sim. Só que o diabo chegou e falou o seguinte: se vocês comerem do fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Uai, eles já eram. Tipo assim, eles já eram, eles já sabiam, eles já tinham isso. Eles já tinham a imagem de Deus, não precisava de mais. Sim. Eles se sentiram como se Deus estivesse privando eles de algo. Poxa, por que eu posso comer isso e esse eu não posso? E aí a gente olha para Mateus também, Mateus 4, que o diabo vai tentar Jesus com a mesma coisa. Jesus é batizado nas águas e escuta de Deus. Sim. Este é meu filho amado, Aleluia. em quem me comprazo, quem tem um prazer. E aí em seguida ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. É uma loucura, né? Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Meu Então, Deus. meu irmão, se você aí tá passando por um deserto, é o Espírito Santo que tá te levando. Ele quer te ensinar algo. E aí, tipo assim... E aí ele é tentado. Se tu és filho... Então, aí vai fazendo Ele um tenta monte de... colocar em dúvida, né? Isso em Cristo, né? Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Até hoje isso. Logo Até após hoje. ouvir de Deus, né? Logo após... Uma ouvir de afirmação divina, Satanás vem com questionamentos sobre aquilo que Deus afirma. Deus. Exatamente. Ou seja, né, eu sou filho independente desse deserto. Esse deserto não me define. Eu sou filho porque o pai disse que eu sou filho e pronto. E ponto, né? Pronto, final. Eu sou filho. A gente enxerga, né, essa questão que você disse, né, do diabo. Por isso que eu acho que há uma investida satânica para destruição da paternidade. Você pode perceber, todo mundo que teve problema de infância, a maioria deles foram com os pais. Por exemplo, aqui, eu conheci meu pai com 25 anos, ele engravidou minha mãe e sumiu, casou com uma outra mulher e eu cresci órfão, né? Fui criado pela avó e o avô. A minha esposa teve problema também de paternidade. Você também, a Sol, acredito que sim. Então veja, aqui, 4 pessoas aqui com algo em comum. Então, é perceptível que Satanás quer destruir a paternidade. Porque aí eu penso o seguinte,
Se Satanás consegue destruir essa área, quando você tiver um encontro com Deus, dificilmente você vai conseguir se relacionar com Ele da maneira que Jesus veio nos ensinar, como pai e filho. Exatamente. Né? Jesus, posso estar enganado, varão, na minha afirmação, mas eu acho que a única vez que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz. Todas as outras vezes ele se referia como pai, né? E esse é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Aí Satanás vem bem nesse ponto. Se eu destruir, ele pode até ser um cristão, mas não vai ser completo, né? Não vai se relacionar com Deus da maneira correta, que é uma maneira de pai e filho, né? Glória a Deus. Agora vamos mais uma pergunta aqui, varão. Manda. Como a Bíblia retrata a importância do pai dentro da família e na vida dos filhos? Há exemplos que você quer destacar? Cara, assim, ó, hoje a nossa referência é Jesus. Sim. E ele disse uma coisa muito interessante. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Então, ou seja, os nossos filhos, eles não vão fazer o que nós falamos. Sim. Eles vão fazer o que nós fazemos. Então, a gente precisa ter referência. Como eu vou ter referência, sendo que eu estou no mundo caído? É verdade. Mas por falta de um pai, Deus manda 7. Pensa as pessoas que passaram na sua vida, que tentaram, assim, ser o seu pai mesmo. Algum líder, algum pastor, algum irmão, sabe assim, vários. Então, Deus, ele não nos abandona. Sim. Deus, ele não nos deixa órfãos. Deus, ele nunca vai deixar a gente jogado como a gente pensa quando a gente tem essa falta. Então, a gente pode usar aqui o filho pródigo, por exemplo, de Lucas 15, né? 15:11. Sim. O filho pródigo desejou a morte do pai. Eu quero a minha herança. De pedir herança, né? Meu Deus. Como que um pai se sentiu triste? Tipo assim, ele quer que eu morra. Meu Deus. Sim. Só que o pai não desistiu. Pode ir. E quando ele volta querendo ser um servo. E aí, qual que é o nosso erro? Querer tentar o amor de Deus com serviço. É verdade. Quantas vezes, gente, eu queria ganhar o amor de Deus pelo serviço. Vou liderar porque se eu não fizer, eu tenho que fazer. E aí, quando eu ouvia que Jesus ouviu de Deus, que ele amava e tinha prazer nele sem ele ter feito nada, eu falava, mas ele é Jesus, né? Você quer comparar comigo? Ele é Jesus, uai. É verdade, ele ouviu isso antes de iniciar o ministério, Antes de né? iniciar o ministério. Então, tipo assim, não fez nada. Só que se você for ler a Bíblia, em Gênesis, tem pessoas que só fizeram filhos e filhas. E Deus se agradou. Ou seja, só gerou família. Acho que Enoque fez isso. Gerou filhos e filhas, andou com Deus 365 anos, desapareceu, e aí só tem um bilhete. Deus o tomou para si porque eu amava. Gente, que isso? Eita, Deus lindo. Olha o nível. Exatamente. Ou seja, esse Deus, nosso Deus, ele ama a família. Sim. Ele ama a família. Glória a Deus. Amém. E é uma investida do diabo também a família, não é só a paternidade. Sim. O casamento também é outra. Porque assim, ó, se eu entro com falta de paternidade no meu casamento e provavelmente eu vou encontrar alguém que tem problema de paternidade também para dar um choque ali, apesar que, tipo assim, é a cura que Deus quer promover. Mas quando a gente vê que tem duas pessoas que têm o mesmo problema, você fala, é dois cegos, é um cego guiando o outro. Vai dar onde isso? Mas o interessante de Deus é que ele traz a luz. E foi o que aconteceu com a gente, né, amor? Deus trouxe a luz que realmente nós tínhamos um problema de paternidade.
E mais comigo do que com ela, né? Cada uma na sua esfera, na sua medida. Mas é interessante que a palavra também fala, né? Que o casamento, ele é um cordão de 3 dobras com Cristo. Então, são 2 cegos, mas ao mesmo tempo nós temos o Cristo. Aquele Nos que guiando, vê né? todas as coisas que pode nos guiar. Nossa, isso. Aleluia. Glória a Deus. Uma outra pergunta aqui. Para quem cresceu sem pai ou com uma paternidade ausente, como é possível encontrar cura e identidade em Deus? Nossa! Essa, rapaz. Essa é difícil. Olha, Aleluia! existem- Vamos pedir ajuda dos universitários. Espírito Santo porque assim, Nossa, está para aí. quem cresceu sem pai. a maioria, eu não vou falar aqui em números, né? Não tem esse Não. dado, mas a maioria dos cristãos não consegue se relacionar com Deus como pai e filho. A grande maioria. E aí, talvez uma boa parte nem saiba que é essa paternidade, né, ausente, essa paternidade defeituosa, porque às vezes o pai é presente, mas não tem, né? Tem filhos que são órfãos de pais vivos, né? Sim. Eu acho que é o... Assim, Aí Foi o meu não caso. medindo, né? Mas é triste, né? Muito ruim. Sim. É triste. É triste porque você fica pensando, poxa... E agora, mano? Aí O vem pai tá aí, rejeição, não tá né? nem aí Sentimento pra de mim. rejeição, né? Não. Pesado. É muito triste. Rejeição, complexo de inferioridade, Terrível. Ixi, essa aí. sentimento de incapacidade, assim, ó, brutal. É brutal. É tipo de dar dor de estômago. Assim, ó, de um medo que você, tipo assim, você fala, meu, não vou. E você trava mesmo. Trava Você mesmo. trava mesmo. Meu Deus. E como que é possível encontrar essa cura e essa identidade em Deus? Você encontrou como essa cura? Como você Baseado no seu revela-nos? Mano, de verdade, eu encontrei essa cura orando. Um belo dia, eu estava orando no meu devocional matinal, achando que estava, assim, ó, voando baixo em Deus, sabe, assim, aquela espiritualidade, com versículos bíblicos decorados. Nossa, eu sou o máximo. E aí Deus pegou... E aí eu comecei a falar assim, né, Deus, eu te amo, né? Assim, eu te amo bem distante, eu te amo, meio embargado, porque essa faceta de Deus Pai, me incomodava. Então eu não conseguia falar assim, sabe? E aí Deus falou, você não me ama, cara. Aí eu gelei, né? Falei, ô Senhor, tem certeza? Mas eu te sirvo, eu sirvo tanto na sua casa. Aí Deus falou, não é pelo servir. É que você acha que eu sou igual ao seu pai. Cara, quando ele falou isso, aí ele me trouxe a lembrança do dia que eu quis que o meu pai morresse. Eu tinha 11 anos de idade, eu estava sentado numa calçada, e aí a gente morava, nós somos em 6 irmãos, e a gente morava a casa era tipo num barranco assim, e aí tinha uma descidinha, e a descida era pro bar. E aí eu vi meu pai bêbado descendo, e eu falei assim, olha o que eu falei, gente, com 11 anos de idade, eu falei, Deus, esse cara não poderia morrer? Porque se ele morrer, acabou nossos problemas. Não vai ter quebradeira mais. Não vai querer bater na minha mãe. Não vai xingar meus irmãos, minhas irmãs. A gente vai poder viver tranquilo. Nesse dia, eu não matei só meu pai dentro de mim. Eu matei Deus junto. Coisa. E aí, tipo assim, me veio à tona, né? Essa lembrança. Trouxe. Deus me trouxe. Eu falei, vixe, e agora? E agora? O que eu faço? Porque eu preciso ressignificar isso. Porque eu passei minha vida inteira fugindo disso. Então, tipo assim, meu nome é Ulisses Benedito da Silva. E eu sempre odiei o Benedito. Que é o Por nome do quê? seu Porque é o pai. nome do meu pai. E aí, o que eu tive que fazer? Né?
saber a história dele. Do porquê que ele tomou essas decisões. Por que ele foi procurar refúgio na bebida. E aí eu tinha minha mãe como alguém, uma rainha, né? Minha mãe é maravilhosa, amo minha mãe. Beijo, mãe, se a senhora estiver me assistindo, eu te amo, será uma bênção. Só que, tipo assim, eu precisei desconstruir, porque ela também teve uma parte nesse problema. Uhum. Então, é 50 pra cada, né? Eu precisei saber equilibrar isso. E aí, tipo assim, eu descobri que meu pai também não teve amor do pai dele, minha mãe não teve também amor do pai dela. Então, tipo assim, os dois fugiram pra não trabalhar na roça. Então, toda aquela coisa de Nordeste, de pais nordestinos, de trabalhar, de ter que plantar, esperar, Deus mandar a chuva pra colher. E aí eu fui sabendo da história, descobri que o meu pai, eu era o filho que mais amava, ele brincava mais comigo. Então, o que ele não teve com meus outros irmãos, ele teve comigo. E eu, mano, como? Eu não tenho lembrança, cara. Eu não tenho lembrança de parabéns, eu não tenho lembrança deles irem tipo assim, alguma coisa, formatura na escola, nada, não tenho lembrança. Não tenho lembrança. E aí fui conhecendo a história e fui pedindo direção para Deus. Falei, Deus, tá, e agora? Eu preciso resolver isso. E aí Deus me falou, quem que tentou assumir a posição do seu pai? Quem tentou ser essa referência para você? Eu falei, uai, meu irmão mais velho. E aí Deus me deu uma direção, falou, então, você vai honrar seu irmão como se fosse o seu pai, vai lavar os pés dele e vai liberar palavras de amor sobre a vida dele. E aí deixa comigo. Deus falou. E aí, né, amor, foi assim, foi um dia muito louco, assim, pra mim. E eu cheguei, tava todos os meus irmãos reunidos, e aí eu comecei a perguntar, né, pra eles, assim, e aí, como era o nosso pai? Ele falou, seu pai, nosso pai, era igual você com a sua filha. Não. Aí eu gelei. Meu Deus. Eu passei minha vida inteira não querendo ser igual a ele, e eu sou mais igual a ele do que eu imagino. Que coisa. Rejeitando sabe, a imagem e semelhança. Caramba. Não fazendo as mesmas coisas, tipo assim, de bebê, de não sei, sabe? Mas, tipo, de caráter, de cuidado, sabe? De princípio, que meu pai tinha muito princípio. Meu pai era um cara muito engraçado. Muito divertido, gostava de comunhão, gostava de estar com pessoas, dava roupa do corpo para as pessoas. Cara, você, eu sou igual assim, mano. Por que eu tô fugindo dessa beleza? Por que fugir dessa beleza? E aí comecei a falar com os meus irmãos e tal. Falei pra eles que eu não tinha saudade do meu pai. Faz acho que 20 anos que meu pai faleceu. Não tinha saudade nenhuma. Zero saudade. Zero. Mas fugindo do sentimento também. De querer ter. E aí falei com meu irmão, ele não é cristão. Falei, olha, é assim, vou lavar seus pés, tarará, e vai ser assim. Expliquei todo o ato, processo. todo o processo. E, gente, comecei a lavar os pés do meu irmão. E aí tô lá, lavando. Lava. E aí Deus falou pra mim, fala. E eu, meu Deus. E eu assim, pai, eu te amo, pai. Oh, meu Deus. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. E aí meu irmão começou a repetir comigo, eu também te amo, filho. Nossa. E aí foi me quebrando mais Meu ainda. Deus do céu. Eu também te amo, filho. Eu também te amo, filho. Aí Nossa. eu querendo falar pra ele, cala a boca, que o negócio é meu. Você tá tomando... É eu que tenho que falar, não é tu não, fica quieto. Eu te amo. E aí chegou uma hora que eu terminei de lavar os pés do meu irmão, sequei, né, tá? E aí fui dar um abraço nele. Gente, diante de Deus, quando eu abracei o meu irmão, era como se eu estivesse abraçando meu pai. Ai, que coisa. Porque eu senti o cheiro. Eu não acredito, nossa. Quando eu abracei, eu senti o cheiro, assim, ó. Que coisa linda, né, meu? Eu falei, nossa, esse é o cheiro do meu pai. E o meu irmão é igualzinho meu pai, mano.
Ele tem o corpo do meu pai igualzinho, velho. Meu Deus. Mano, Tá me animando aqui pra fazer também. Ó, tipo assim, sabe? Ai, Jesus. E eu abracei ele e falei, cara, Meu Deus. eu recebo o seu perdão. E aí eu recebi o perdão. Só que aí agora eu preciso ressignificar Deus como pai. Sim. E aí, tem sido um trabalhar de Deus, né? Sim. Assim, óbvio que não tem sido fácil, eu tenho aceitado os desafios. Teve uma época que eu falava para Deus assim, o senhor só dá carro para pastor. Só dá carro para pastor, só dá carro para pastor, só para bispo, consagradão, consagradão, eu tô aí abandonado no mundão velho, não tô nem aí. Gente, eu ganhei um carro em 2018. E Deus falou para mim, eu não abençoo só o pastor, eu abençoo o filho. Olha. E você, meu filho. Toma. Aleluia. Eu dei aquela travada assim. Falei, meu Deus, aleluia. Tomei um choque assim. E falei, amém. Então vamos caminhar junto. E Deus, ele sempre traz medidas de cura, né? Porque ele sempre teve problema com dias dos aniversários, né? Nossa. Dia de aniversário ele nunca comemorava, nunca celebrava. E eu lembro que esse ano a gente estava no GC, né? E a gente montou um aniversário surpresa para ele e para mais 2 pessoas que era do GC e tal. E a gente fez lá em casa, fez bolo e tal. E a gente realmente foi uma surpresa pra gente, né, amor? Nossa. Um casal assim maravilhoso. Um casal maravilhoso. A Iris e o Binho, né? Eles foram e nos abençoaram, né? Uhum. Nossa, mas tipo assim, se eu for parar pra pensar o tanto de pessoas que Deus colocou no meu caminho pra me dar referência de paternidade, não tá no mapa, né, amor? Sim. Nossa. Joel e Fabiana, por exemplo. Sim. Cara, Joel, mano, assim, ó, eu morei na casa deles 9 meses. 10. 10 meses a gente morou lá. E não tava na vida fácil, não. Tava ruim pra todo mundo. A gente tinha acabado de chegar na Dínamos. Foi uma loucura, assim, a gente tinha acabado de sair de outro ministério. E aí a gente decidiu vir congregar na Dínamos. E aí a gente não achou casa, mas ele achou uma casa que cabia a gente. Ele trouxe a gente, trouxe todas as nossas coisas. Então, se isso não for o cuidado de Deus, mano, Sim, com paternidade. certeza. se não for a paternidade de Deus se revelando nele, pra me curar de feridas que talvez eu não... Entende? Sim, E a cura, claro. ela sempre vai vir de alguém, das mãos de alguém, né? Deus sempre vai usar pessoas, porque a gente é o corpo, né? Uhum. Nós todos somos o corpo. E o braço precisa do pé, a mão Exatamente, precisa... os membros, né? Exatamente. E não tem como a gente ser sarado ou curado que não seja através do corpo de Normal, Cristo. Verdade. É, o lugar onde a gente é ferido é o Impressionante. lugar onde a gente é sarado, né? É sobre isso. E o engraçado disso é que, tipo assim, às vezes a gente tem algumas feridas que a gente pensa que a gente vai tomar o remédio lá. Às vezes tá com a dor no braço, você já dá o braço. Só que você vai tomar na bunda a injeção, a cura vai ser lá. É uma parte que tá saudável do corpo que tá tomando a vacina pela parte doente. É verdade. Sabe assim? Agora, Meu Deus. de que forma o conhecimento de Deus como Pai pode suprir as carências deixadas por um pai terreno? Ausente, né? No caso, negligente. Agora, de que forma o conhecimento correto? Porque isso passa muito pela maneira que nós ouvimos o que é pregado sobre Deus. Você disse aí em relação ao serviço, né? Eu acho que muita gente tem essa ideia de que quanto mais eu faço, mais Deus me ama. E aí esse Deus que não é pai, esse Deus que é patrão, né? Gerente. O que é gerente, é o Deus gerente, o Deus que é patrão. Chega uma hora que fica difícil se relacionar com esse Deus. Muito. Porque a gente vai medir o nosso relacionamento pela nossa capacidade de servir. E tem hora, cara, que você não tá legal. Tem hora que você não quer fazer. Tem hora que você não tá afim. Tem hora que você faz por obrigação e obediência, né? Sim. Muitas vezes a obra de Deus acaba fazendo desse jeito, né? Tem até uma parábola, não recordo agora se é Mateus, mas Jesus fala
Estava lendo esses dias de um pai com dois irmãos, filhos, né? Dois irmãos. Falou para um, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, não vou não. Mas depois mudou de ideia e foi. E falou pro outro, né? Vai trabalhar na minha vinha? Eu vou, pode deixar. Legal. E nem apareceu, né? Então seria essa parte aí do serviço e tal. Tem vezes que você vai fazer pela obediência. Sim. Tô sentindo nada, varão, mas eu vou lá fazer. E aí acaba, querendo ou não, refletindo na maneira como a gente se relaciona com Deus. A gente se sente culpado, a gente acha que não ama Deus porque não está fazendo direito. Não é o suficiente. Eu acho que não é o suficiente. Ou não estou dando o meu melhor, não estou mostrando amor a Deus. Eu estou fazendo com excelência. Então. Então, acho que como ter um conhecimento correto de Deus para suprir essas necessidades? O que você diria para quem está nos ouvindo? Cara, assim, você, quando... É por revelação, mano. Assim, conforme você vai se expondo à luz de Deus, conforme você vai dando liberdade, porque às vezes a gente não dá liberdade para Deus agir mesmo, sabe? A gente vai pela metade, a gente não vai com tudo, a gente não entrega tudo, a gente só entrega metade. Então, Deus só faz a medida do que eu entrego. Sim. Então, tipo assim, a partir do momento que eu falei, eu preciso ir, e eu vou com medo mesmo, e eu quero ver o que tá aqui, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E aí Deus fala, agora sim, agora você falou minha língua. Aqui, seu coração, como é que tá? Cheio de culpa, condenação, cheio de medo, cheio de não sei o quê. E aí, e agora, como eu venço? Confia em mim. Cara, você se sente livre. Você não depende mais da opinião das pessoas, sabe? Você não fica preso mais ao que as pessoas estão pensando, porque a gente fica numa cadeia de tipo assim, tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos exortar, e é bênção, e é válido. Cara, tem pessoas que precisam ter peso na nossa vida. A gente precisa de pessoas que falem assim para nos trazer clareza, nos direcionar. Então, Varão, somente eu vou pedir para você só ajustar um pouquinho a sua cadeira para cá. Você tá ouvindo um estralinho? Acho que você tá falando assim, tá. Acho que é o movimento da cadeira. Vamos ver, acho que agora dá. Parou? Acho que agora vai. Tá. Pode continuar. Então, eu parei onde? Sobre a clareza. Sobre a clareza. Tá, sobre a clareza. Então, tipo assim, cara, você se sente livre, mano. Sim. Você não faz para ser visto. Aquilo passa a queimar no seu coração. Você passa a se tornar guiado. Você começa a ter direção. Que é isso que falta. Quando você não tem paternidade, te falta direção. E se te falta direção, te falta comunhão. Porque você não tem direção, porque você não tem comunhão. Se você tiver comunhão, você vai ter direção. Pra onde vai. E você vai ter limite e vai ter proteção. Olha as três coisas. Verdade. Porque, tipo assim, Deus fala, vai, sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele sai. E vai, ele não sabe pra onde vai. Não sabe pra onde vai, não sabe como vai ser. Simplesmente se joga, né? Uma criança se joga pro pai, confia, né? Isso. É verdade. Que ele vai pegar ela e vai segurar ela. Entendeu? E ao mesmo tempo o filho maduro, que o filho maduro ele obedece. Exatamente. E não demora para obedecer, né? Ele já, até porque se demorar já não é obediência. Fica ponderando, Fica ponderando. Ponderando, sabe que vale a pena, não vale. Mas vai pra onde? Vou deixar meu pai, mas pra onde? Se o senhor me mostrar, falar aqui, me der o endereço, que coisa interessante, Abraão, né? Não é à toa que é chamado pai da fé. Ele precisa de muita fé, né? Pra fazer isso, sem nenhum tipo de garantia. Apenas ouvindo uma voz dizendo, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou mostrar ainda. Mas aonde?
Sai, querido, sai. Por isso que a Bíblia fala pra gente ser como criança, né? Que a gente tem que ter essa inocência e a confiança. Porque eu falo pra Estela, filha, você arruma, a gente vai sair. Ela confia em mim. Tipo, ela não sabe pra onde vai, mas ela tá confiando em mim. Então, a gente precisa entrar nesse lugar. E como entrar nesse lugar? Quando a gente relaciona. Sim. Porque ela me conhece na intimidade, ela se sente segura perto de mim, né? Então, é Exatamente assim Fora, como Deus, né? fora tipo assim, as preocupações também, né? Que vão tomando conta do nosso coração. E assim, gente, se preocupar com algo resolvesse, a gente estaria com todos os problemas resolvidos. Sim. Preocupação nenhuma resolveu problema nenhum. Então, por que se preocupar? A gente já passou dias, né, amor? Noites frias. Misericórdia. E assim, e a Estela na maior paz. Eu olhava assim pra ela e falava... E eu tinha medo de perguntar, né? Filha, você confia no pai? Ela falava, não. E eu ficava olhando assim, eu falava, mano, essa menina confia em mim, que eu vou dar um jeito, que eu vou fazer alguma coisa, porque para ela tá tudo bem. E uma vez eu perguntei pra ela, você tá preocupada com amanhã? Ela, oxe, pai! Como assim? Aí eu tentei explicar, amanhã, filha, você tá preocupada com amanhã? Ela, oxe, tem amanhã? Nossa. Eu falei, amanhã, outro dia. Não. Aí eu, vou me preocupar com o quê? Meu Deus. Pra quê? Vou procurar resolver. Mas tem situações na nossa vida que assim, ó, segura na mão de Deus e vai. É verdade. E não é pra... Não, sim. É só assim, mano. Tem coisas que a gente tem que resolver sim. Que a gente tem que falar, não, vou resolver. Mas tem coisas que é só o tempo de Deus, mano. Verdade. Deus nos manda plantar, mas a semente quem dá é Ele. É verdade. E às vezes a gente quer produzir a semente. Ou produzir o crescimento, tudo. né? Verdade, a gente gosta do controle, quer fazer tudo, Sim. né? Exatamente. Liz, então o que você diria para uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com Deus, né? Por falta de paternidade e na verdade, por causa das marcas deixadas, né? Pela ausência do pai biológico. Mais por causa das marcas. O que você diria para essa pessoa? Mas se quiser olhar o ali, que eu diria para você é o seguinte. Procura saber a história do seu pai. Procure saber. O que me salvou de verdade foi saber... Tentar entender o porquê ele era daquele jeito, né? Isso é muito importante. Por que ele fugiu para esse lugar? Porque ali foi uma fuga. Então, tipo assim, olhando para o meu pai e para meus irmãos, eu sou remanescente. Entende? Talvez meu pai fugiu do propósito que Deus tinha para a vida dele. E aí veio para mim. E eu respondi. Então, tipo assim, procure saber a história do seu pai. Não o condene. Qual foi a dor dele? O que levou ele para esse lugar? Então, tipo assim, a partir do momento que você souber, vai te aliviar muita coisa. Saber sobre as marcas também dele, né? Porque ele pode ser um caso de pelos pais dele. Ele pode ser um caso de abandono. A grande verdade é que ele é um caso de falta de paternidade. Também. E aí ele não sabe como ser pai. Ele não teve referência, né? Às vezes, muitas quando vezes... a gente descobre isso, assim, que a gente entende isso, é libertador. Né? Pra mim foi libertador quando eu entendi isso do meu pai. Né? E eu comecei a entender as coisas e comecei a ser curada, assim. E ainda estou no processo de cura, né? Não estou completamente curada, mas estou no processo. E é isso, é sobre o que você está falando. Tentar descobrir as marcas, o que seu pai passou, ou se você tem problemas com a sua mãe também, o que a sua mãe passou? Você sabe o que ela passou? Porque ela transfere isso para você? Você já sabe? Então procure saber, né? Exatamente. Eu tive uma época da minha vida que eu me questionava muito, né? Sim, falta de paternidade extrema. E refletia muito isso em oração. E eu enxergava qualquer tipo de decepção como Deus me detestando. Sim. Eu até orava, falava, tá vendo? Eu não tive pai aqui, aí achando que o Senhor ia fazer alguma coisa, o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor é aquele cara que me abandonou.
é igual, sabe? Umas coisas meio malucas, né? Porque eu não conseguia, não tinha esse discernimento de tentar entender o que meu pai sofreu, né? Por que ele engravidou minha mãe e sumiu? E não quis saber de nada, tal. E isso refletia uma época da minha vida. Eu vi umas coisas meio doidas, assim, um relacionamento com Deus muito estranho, né? O jeito que eu enxergava Deus. Eu enxergava Deus como um carrasco, cara. Sim. Como um carrasco e não mesmo. só com Deus também, porque com as pessoas a mesma coisa. Porque assim, ó, eu lembro que dificilmente nós tínhamos jantar na mesa. Dificilmente. Então, fazia comida, tava cheio de gente em casa, mas a gente ia pra onde? Pro sofá. Cada um comia num canto, Cada um comia né? num canto, porque parecia uma conferência. Tinha muita gente. Era muita gente pra comer. Pega logo, deixa as crianças pegar logo. Então, tipo assim, acabou o almoço, meu nome era Rua. Meu nome era Rua. E, tipo assim, os níveis de relacionamento eram muito superficiais. Então, até hoje eu tenho que lidar com isso. Peraí, deixa eu mandar mensagem pro fulano, que ele não me mandou mensagem mais. Peraí que eu tenho que ligar pra Beltrano. Peraí, eu tenho uma amizade com o irmão lá. Sabe assim, de criar laços mesmo. E mesmo que eu me fira, no mesmo lugar vai ter cura. Sim, sim. É com a mesma ferramenta que você foi ferido, é com a mesma ferramenta que você vai ser curado. Entendeu? Então, tipo assim, pra ter relacionamento, a gente sofreu muito no casamento, né, amor? Meu Deus, cara. Foi muito difícil o casamento. Muito difícil. E foi antes? Você casou antes de buscar essa cura de paternidade? Você casou antes? Primeiro eu casei. Tá. Depois veio a cura. Ah, tá. Depois veio a cura. Depois veio a cura. E foi um processo muito difícil. Muito difícil, assim, né? E a gente teve uma série de questões muito difíceis. Cara, muito pesadas, assim. E fora a sensação de fuga, né? De querer fugir de tudo e de todos. Isso é difícil, né? Essa parte é bem... acho que é uma das partes que mais pega mesmo. Isolamento, né? Isolamento. Nossa. Então eu lembro que antes de me converter eu era muito depressivo. Então eu ficava constantemente ouvindo músicas depressivas. Nossa. Sabe assim, sabe essas músicas, como é que fala? De decepção amorosa? Sim. Ixi. Ficava relembrando namoros do passado que não tinha nada a ver, que já acabou. Entendeu? Que tipo assim, que não faz mais sentido ter isso. Sim. Mas... E o mix de sentimentos bagunçados que a gente fica. É tipo assim, a gente não consegue ter o controle das nossas emoções. A gente fica meio bagunçado, sabe? Sim. A gente fica dando voz para aquilo que não deveria mais. Você não presta, você não vale nada, você não vai dar certo, isso não é para você, isso é para outros, não é para você não teve estudo, você não tem profissão. Nossa, quantas vezes a gente ouvia isso na infância, né? Gente, que mentira, mano, isso. Não, mentira. só coisas negativas, né? Isso fica na mente como sofisma, né? Exatamente. Sofisma. Que já é como se fosse verdade já. Não é. Então a gente tem que cancelar isso, pessoal. Cancele isso no mundo espiritual. Anula, quebrar esses sofismas. Diga que você presta só sim, Deus. você é importante sim, você é amado sim. Muitas vezes, muitas pessoas na infância com essas palavras, a maioria das palavras que eu já ouvi assim, e eu também, na minha infância, era você não vai dar em nada, você não presta, você... até as palavras fortes que eu não vou falar aqui, mas assim, como a gente ouvia isso na infância? E aí você cresce pensando que você é isso mesmo. Isso é o sofisma, né? Sim. E fora também a autoridade que os pais têm na vida dos filhos. Exatamente, né? Das palavras, né? Das palavras. Nossa, aí seríssimo. Seríssimo. Isso é muito sério, mano. Agora, o que você diria de atitudes práticas, né? Você disse agora aí, conhecer, né, a história do pai, a gente abordou esse assunto. Mas, por exemplo, um pai cristão que teve essa falta de paternidade, como é que eu vou ser com meu filho? Porque pode acontecer a questão no exagero, de algo muito exagerado, você querer ser o super pai.
né? Você querer ser o... Sim, né? você querer dar pro seu filho o que você não teve. Isso, né? Eu acho que coisa de isso avô. também, isso é muito ruim, né? É. Tem pessoa que fala assim, meu filho não vai passar nada do que você... Aí você cria uma criança mimada, insuportável, Sim, chata, sim. que ninguém gosta de estar perto. Exatamente. Então, esse pai que não teve essa paternidade, né? Que está buscando a cura, ou que até mesmo já foi curado. Como que eu vou ser pai agora? De que maneira? Tem alguma dica prática? Você passa por algum episódio assim com a Estela? Muito. Demais. Então diga aí pra demais. nós, Vaso. A primeira coisa, você precisa perdoar o seu pai, se perdoar, prático. Perdoa o seu pai, se É isso. perdoa. E a partir de agora, eu vou ser o pai que a minha filha precisa. Sim. Então, o que eu fiz? Leio livros acerca de criação de meninas. Ai, que legal. Bacana. Isso Vou ajuda ler. muito, né? Ajuda muito. Que legal. Ajuda demais. Tipo assim, eu li um livro do Daniel Goleman de Inteligência Emocional para a Criação de Filhos. Então, conforme as idades vão passando, conforme você se doa para a criança, conforme você dá atenção para ela, você vai criando vínculos. Sabe assim, eu quero criar vínculos com a minha filha. Maravilha. Vínculos saudáveis. Sim. Vínculos que eu não vou adoecer ela, que eu não vou dar... Porque até a coisa boa em dosagem maior se torna veneno. Sim. Sim. Então, tipo assim, as dosagens, eu preciso, óbvio, me policiar. Eu preciso discipliná-la à maneira da Bíblia, Sim. né? Eu preciso da ajuda da minha esposa pra gente equilibrar, pra gente Sim. conseguir equilibrar isso. Então, tipo assim, é lindo ouvir da minha filha, pai, assim, olha o que ela diz. Ela fala assim, minha mãe vai arrumar outro namorado, porque eu quero casar com você. Então, tipo assim, não, filha, misericórdia. Misericórdia. Mas eu sou a figura pela qual ela está se apaixonando, Sim, sim. sabe? Então, o ser prático, dê atenção, cara. É Isso é básico. importante, né? É básico demais. E a Não gente, transfira para o celular a Deus, atenção que é sua. a gente peca no básico. Verdade. No pintar uma coisa. Agora tá na moda, né? O Bob Goods. Meu Deus, vamos pintar um Bob Goods aqui. Ô, mãe, Bob Goods. Eu canto com ela. Sabe assim, a gente canta a música junto. Eu tô ali intencionalmente de corpo, alma e espírito. Todas as noites. Ela fala, pai, não vai orar por mim, não? É. Toda noite, gente. Que coisa, né? Que lindo. E aí, Muito quando eu oro assim, que eu tô meio cansado, falo, Deus abençoe a vida da Estela, ontem. que ela é sábia, que ela é inteligente, darará, e darará. Amém. Ela fala, oxe, só isso? Eu falo, meu Deus do céu, tem uma Solange aí dentro. Tem uma Solange aí dentro, eu tenho certeza. Ai, E aí, meu mano, Deus. o que eu acho maravilhoso é as curas que Deus proporciona. E aí, isso é uma coisa prática também. Perceber as curas que Deus proporciona. Uma das curas é minha filha. E a cura maior é minha esposa. A minha esposa é cura, mano. É cura. Você é cura pra mim, amor. Você é cura pra minhas emoções. Você é cura pro meu ministério. Você é cura pra mim. Tipo assim, eu vi tem um amigo nosso que postou assim, né? Mandaram pra ele. Você já perguntou o que o ChatGPT pensa a seu respeito? Aí ele falou, macho, você não tem mulher, não? Eu achei sensacional, mano. Eu achei sensacional. Eu falei, meu, é verdade, cara. Se eu chegar pra minha esposa e falar, amor, o que você acha de mim? Ela vai falar, ó, se é assim, se é assim, se é assado, se é desse jeito. E o que eu preciso melhorar? Você precisa melhorar isso, isso e isso. Top. E aí tem um pastor que fala assim, se você não Fica a ouve, dica aí. se você não ouve o Espírito Santo, ouve a sua esposa. Isso, gente, por favor. Mano. Glória a E Deus. Ela é uma das curas, a minha filha é uma das curas também. Porque o maior privilégio de um homem é ouvir a palavra pai. Que lindo. Cara, me dá um negócio assim, ó.
Só que ela me chama 500 vezes. Ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. Então, tipo assim, são curas que Deus vai proporcionar. E uma das coisas práticas também é perceber essas curas, esses detalhes, sabe? Brincar, ser o cavalo, ser o Hulk magrelo dela, deixar ela pentear meu cabelo, fazer maquiagem. Cortar minha unha, beliscar meu dedo com alicate, sabe? Mas gerar memória. Lógico. É verdade. E cultivar esse lugar de filha, eu estou aqui. Sabe? Eu sei que vai chegar uma hora, que vai chegar um cara aí, dizendo que te ama e que vai te levar. Mas ela vai lembrar que você ama ela mas primeiro, é ela nem vai propósito. fazer tanta questão. Mas assim, essa paternidade correta, ela vai olhar para o cara e vai falar, opa, eu não quero menos isso é do que referência dela, cara. Exatamente. eu não quero menos do que aquilo que eu vejo meu pai ser. Então, esse aqui tá fora da lista. E ela também não vai ter muita pressa. Eu acho que quando a gente tem muita pressa, assim, quando as mulheres têm muita pressa, é carência mesmo, é falta de paternidade. Eu sou prova viva disso. Né? Eu queria alguém para satisfazer aquilo que eu não tive do meu pai. Sim, né? sim. Aquela referência, eu não tinha. Então eu procurava namorar, sabe? Só me frustrava. E ela não vai ter essa pressa. Né? As nossas filhas não vão ter essas pressas. Em nome de Jesus. É o que ela fala, né? Ela fala assim, uma pai, paternidade resolvida, não pai, vai buscar suprir a carência fora. Exatamente. quando vocês ficarem velhinhos, eu vou morar perto de vocês. Ai, que lindo. Cara, isso é Maravilhoso. sensacional, mano. Agora uma pergunta aqui, falando sobre igreja, né? Como a igreja pode acolher, discipular e fortalecer jovens e adultos que cresceram sem essa referência de pai? Como que a igreja acolhe isso? Como que, né? Agora, o papel da igreja. Discipula, fortalece. A igreja, a gente foi adotado, né? Literalmente. Sim. Nós somos adotados. Então, é abraçar mesmo essa causa, né? E quem teve essa experiência de ser curado na paternidade, se deixar ser visto. Igual eu tô fazendo. Porque quantas pessoas precisavam ouvir o que eu tô dizendo? E não ouviram porque eu não falei antes. E aí eu não falei por causa do quê? Porque eu não acreditava que minha história podia ser alguma coisa. Com todos os meus medos, culpa, preocupação, falta de perdão, um monte de coisa. Um monte de bagunça, sabe? Mas, tipo assim, eu acho que a igreja, ela é o único lugar que Deus pode proporcionar essa cura. De verdade. Verdade. Porque o órfão vai habitar em família. Sim. Cara, isso é lindo, mano. E tem amigos que são mais achegados que irmãos. E isso é só na igreja, mano. É só um corpo. Sim. Então, tipo assim, e não é só isso, é no casamento, criação de filhos. Como vocês nos abençoaram com o que vocês nos ensinaram sobre criação de filhos. Amém, glória Amém. a Deus. 25 de março desse ano, nós estávamos na casa de vocês abriram a Bíblia e falaram, ó, é assim, assim que diz a palavra de Deus, é assim, 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 e agora você vai disciplinar sua filha. Glória a Eu Deus. falei, caramba, mano, nunca pensei nisso. Filha, eu estou te disciplinando porque eu te amo. Não faz sentido, papai. Conhecendo ela fala assim, não é estranha essa Oxe, história. Como assim? Você me disciplina e me ama? Porque Deus... E o mais importante é isso, que foi em um momento que a gente estava vivendo igreja. Um momento simples, onde nós estávamos ali reunidos, né? Sim. Fazendo uma preparação da peça teatral. E ali, na nossa vida comum, né? No cotidiano, em um momento vocês perceberam algo e aí vocês, né, compartilharam com a gente aquilo que vocês experimentaram dentro da casa de vocês. Sim. Aquilo que foi direcionamento dentro da palavra. Glória a E Deus. vocês trouxeram isso pra gente. Então, aí são pequenas fagulhas de cura que vêm pra gente também na nossa paternidade. Porque, assim, essa questão da gente enxergar as dores dos nossos pais, isso é muito profundo. Porque, quando eu falo por mim, quantas vezes
eu falhei com a Estela em um momento de birra, em um momento de desobediência dela, eu me expressei igual a minha mãe. E eu parei e eu falei, uau, eu tô me comportando igual a minha mãe. Então, parei e falei, não, tem que corrigir isso aqui. E aí eu consegui também ter a medida e liberar, assim, o perdão pra minha mãe, assim, sabe? De entender o porquê que ela se comportava como, né? E sem querer me ferir, ela queria me corrigir. Mas pelo fato de ela ter uma dor, uma lacuna daquilo que ela também não foi ensinada, ela tinha aquela atitude comigo. Exatamente. Tá vendo? Então, isso é muito importante. Tá vendo, pessoal? Não é só com os pais, não. As mães também. Sim. É verdade. Maravilha, meu amigo. A gente já tá dando quase 1 hora já de programa. Você acredita? Que passa rápido, né? Passa bem rápido, né? Quando o assunto é bom, passa muito rápido. Então, agora, para a gente finalizar, já vai dar 1 horinha de programa, para a glória de Deus. Que mensagem você deixaria para os ouvintes que têm feridas nessa área, né? E também para os pais que desejam refletir melhor a paternidade de Deus em seus lares. Então, para quem está ferido e para aquele pai que está bem resolvido nessa área e quer refletir a paternidade de Deus na sua vida. Quer que vai começar? Vai ser muito óbvio, né? Deus tem cura para você que está ferido. Mas então, pode parecer óbvio, mas às vezes o problema é que a gente não põe em prática o óbvio. E a gente fica esperando resultados extraordinários e a gente não faz nem o que é o óbvio, né? Mesmo que na sua visão seja óbvio, não deixe de falar aqui olhando para essa câmera, para quem nos assiste, primeiro para quem está ferido, né, e não consegue se relacionar com Deus como pai, e segundo para o pai que quer aplicar a paternidade correta na sua família. Tá. Vamos lá. Para você que está ferido na sua paternidade, Deus já enviou a cura. Amém. Acredite. Amém. Deus já enviou pessoas para ministrar, para te ouvir, para te abençoar. E essas pessoas foram enviadas por Deus para curar a paternidade da sua vida. Então, pensa aí um pouquinho. Quem te abençoou? Quem estava com você no momento mais difícil da sua vida? Ou no momento de maior dor? E foi o seu ombro amigo, teve uma palavra, te trouxe para ter outra percepção, sabe, da vida, outra realidade, a realidade do céu, não o que a terra está dizendo, mas a realidade do céu. Muitas vezes a gente está preso no que a terra está dizendo. A terra está falando uma coisa, mas o que o céu está falando? Então, Deus tem a cura para você. E Ele vai te entregando a cura conforme você vai se entregando para Ele. Então não tenha medo de se jogar. Se joga. Se joga. Acredite. Deus vai curar você de uma forma tremenda. Para que se torne testemunho. Para que você seja referência para outras pessoas. Para que o ciclo de derrota seja quebrado na sua família. Ciclo de depressão, ciclo de falência, vai ser destronado esses ciclos. Porque quando a paternidade é curada, esses ciclos caem por terra. Verdade. Amém? E agora, aos pais, você é o pai que o seu filho merece. Tá? Deus te estabeleceu como autoridade sobre o seu filho. E o que você está fazendo é algo geracional. Não vai ficar só nos seus filhos, vai ficar nos filhos dos seus filhos. Então seja uma bênção. Estude, leia livros, leia a palavra. Sabe, tenha referências. Perceba as referências que Deus vai colocar do seu lado como pai. De outros pais. Procura conversar um pouco com os mais velhos, eles sabem mais da vida do que a gente. Do que é real, não do que é ideal. Às vezes a gente precisa do que é real. Sabe? Chega de coisas de plástico. Nós queremos realidade. Amém. E que você possa ouvir de Deus e ministrar o seu filho. E também se tornar referência. E ser cura e gerar memórias neles. E eles lembrarem.
meu pai fez isso. O meu pai, não da surra, mas da brincadeira. Nossa, meu pai brincava comigo assim. Meu pai me levou tal dia assim, meu pai me ensinou a dirigir. Sabe assim? Que isso que você gere no seu filho curas emocionais. E ele seja cura para você também. Amém? Amém. Glória a Deus. Seja Jesus. Agora você, Sol, manda uma mensagem para quem está em casa. Ai, Jesus. Terra! Sim, você é sempre É uma com mulher palavras muito sábia, bem viu? Muito colocadas, sábia, gente. cheia de Só Deus. é uma mulher sábia. Amém, gente. Glória a Deus. Bom, uma coisa que tem me ajudado na criação da Estela, e foi uma experiência que eu tive, inclusive. Ela estava com 10 meses e eu levei ela para tomar a vacina. E aí ela começou a chorar, né, e aquela coisa de criança, e eu comecei a chorar junto. Porque a gente, né, tem um coração mole, mãe é sempre mais o emocional. E eu lembro que eu tava com ela assim no colo, e eu comecei a chorar junto com ela, e na hora o Espírito Santo falou assim pra mim: a mesma coisa eu faço com você. Às vezes, você precisa passar por algo difícil, ou por algo que vai ser dolorido, mas é algo que é pro seu bem, porque você tá dando a vacina na sua filha, e isso tá causando uma certa dor física nela, mas é pro bem, pra saúde dela. E quantas vezes eu te permiti passar por dores, que essas dores, elas também vão servir de alimento para você. E eu fico lembrando de coisas que eu passei, né, na minha vida, de dores, e no momento a gente não entende quando a gente está passando. Só que o Senhor falou assim: eu estou permitindo, porque isso também vai te trazer cura. Amém. Então, não tenha medo de passar pelas dores, todos nós vamos passar, mas com a certeza de que Cristo, Ele está com a gente, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, e não tem como crescer sem doer, né? É impossível você crescer e não sentir a dor do crescimento. Então, não tenha medo, só se permita, e permita também receber da paternidade de Deus, porque a gente precisa permitir. O Senhor, Ele não vem assim e empurra a porta e vai, não. Ele pergunta se Ele pode entrar. Ele né? não invade, né? Ele não Ele é invade. Então, se permita ser curado, não tenha pressa. Deus, Ele vai nos curando sob medidas. Ele não cura a gente de uma vez. Ele poderia, mas a gente precisa de processo. Aleluia. É verdade. Glória a Glória a Deus. Deus. Maravilha. Glória a Eu Deus. quero deixar aqui um versículo Manda. do Antigo Testamento, mas que é muito bonito. Isaías 64, verso 8, diz assim: mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, muito obrigado de coração pela Obrigada, presença, Deus. por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito grato, fica muito feliz. Vocês são muito amados, tá, por nós, muito considerados. É um casal assim, fora de série, sabe? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós respeitamos muito, né, o que vocês carregam de Deus, e somos gratos a Deus por essa amizade. Obrigado mais uma vez, né? E vamos marcar mais vezes. Novos projetos vêm aí. Aleluia. Logo. Em nome de Jesus. Logo vem novos projetos aí para a glória de Deus. E é isso, vamos junto edificando um ao outro e edificando vidas para o reino de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado para você que nos assistiu. Obrigado, Rodrigo, mais conhecido como Rodrone, o nosso técnico aqui da mesa. O cara Obrigado. é fera, o cara é fera. É fera, o homem é bom, hein? Quiser seguir ele lá, Rodrone no Instagram. Aliás, eu já ia esquecendo, meu bem. Olha, lembrei do Rodrone, seguir ele lá. Você também, Ulisses. Quem quiser seguir o Ulisses, quem quiser seguir a Sol, rede social, Olha deixa o endereço aí do Instagram. Eu vou deixar o Pix. Cadê?
É arroba Ulisses Jaize. Como é que é isso aí, Varão? Que mistério. Gente, Jaize fica complicado. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tanto o Instagram do Ulisses, como da Solange, tá? A Solange também é uma artista, né? Faz desenhos artista, lindos faz e proféticos. muito Entra bom. no Instagram dela, a gente vai deixar na descrição para você conhecer Então, esse trabalho para facilitar a lindo e sua profético. vida, o Varão Jai e a Varoa Jai também vai estar na descrição do Aleluia. vídeo. Tá bom? Um beijão no teu coração, Beijo, que Deus te Deus abençoe. abençoe. Esse foi mais um Cast em Cast em Cristo. Cristo. Tchau, tchau.